Na ressaca do acordo do Conselho Constitucional que proclamou e validou as eleições de 11 de outubro passado, dando vitória a Frelimo em 56 autarquias, e 4 para Renamo e 1 para MDM, e tendo anulado a eleição parcial ou total em 4 municípios, a Associação Nacional dos Juristas Moçambicanos, ANJUR, promoveu esta terça-feira em Maputo o encontro de reflexão sobre o processo eleitoral em Moçambique. O encontro constitui oportunidade para os juristas comentar sobre o recente acordo do Conselho Constitucional que está sendo alvo de várias críticas e também de não aceitação por parte dos partidos da oposição e particularmente a Renamo, que busca a reposição de justiça eleitoral nas instituições internacionais. Na minha opinião, o quadro legal atual não permite. Portanto, nós não podemos ir às leis internacionais que não estão ratificadas pelo Estado. Portanto, uma lei internacional só passa a ser legislação interna se for ratificado pelo Estado moçambicano. Eu não vejo, neste momento, um espaço para que haja uma alteração de um acórdão que é aprovado, emanado do órgão que é o superior. As decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis e isso está claro na nossa lei. Portanto, se não quisessem fosse assim, deveria haver um quadro que dissesse que há uma outra instância de recurso. Neste momento não há nenhuma instância de recurso. Não vejo que a nível internacional se possa fazer mais qualquer coisa, não vejo, mas os advogados, os juristas da Renamo lá saberão qual o caminho que pretendem seguir para isso. Agora, o direito à manifestação, etc., isso podem seguir. Agora, sob o ponto de vista estritamente legal, na minha opinião, chegamos à decisão final. E para o jurista Renato Caldeira, o problema surge mesmo por falta de coerência da legislação eleitoral. O problema que nós temos no nosso país é que nós temos uma legislação eleitoral que não é muito coerente. Este é o grande problema. Não só a legislação eleitoral para as autárquicas, como a legislação para as gerais e presidenciais, não é muito coerente. O pacote não é coerente e cria estas situações. Portanto, há sempre esta possibilidade de uma interpretação que está a ser dada de que os tribunais distritais não têm competência para anular eleições, por exemplo. Há esta interpretação que é possível face ao pacote eleitoral, pacote da legislação eleitoral que existe neste momento. Agora, isto nunca deveria acontecer, porque nós temos uma lei de organização judiciária que claramente estabelece qual é o papel dos tribunais. Mas depois temos uma legislação eleitoral que altera tudo isso sem que haja uma harmonização de todo o pacote. E aí esta discussão. Vamos ter a ocasião de debater aqui, mas pessoalmente, como eu disse, acho que não podemos nunca ter um tribunal que não faça o seu papel, que é produzir sentenças. E a única forma de reagir a isso é por via de recurso. E nunca estarmos a dizer, portanto, é abstrato devia ser assim, nunca estar a dizer que o tribunal não tem competência para tomar decisões, pura e simplesmente prepara as coisas para um outro tribunal decidir. Isso não tem lógica nenhuma num sistema coerente. O jurista Ercino de Salema também discorda sobre a falta de competência dos tribunais de anular a eleição local. Quanto a isso, não estou de acordo com o Conselho Constitucional. A competência em direito público não se presume, tem que decorrer expressamente da lei. Se a lei, no meu entendimento, diz que os tribunais distritais podem proceder como procederam, não vejo de onde que o Conselho Constitucional há de concluir que não, a partir de uma interpretação muito forçada, quando não deveria ser assim. Aliás, há um acordo de 2009 no qual o Conselho Constitucional admite que é possível, sim, as eleições serem anuladas ou alguns dos atos serem declarados nulos antes de chegar à fase de proclamação, de validação e proclamação. Então, eu discordo do Conselho Constitucional. Aliás, a própria CNE já anulou uma eleição aqui em Moçambique, nomeadamente a penúltima eleição autárquica em Nampula, porque não constava o nome da senhora Motoropa no boletim. Então, se um órgão administrativo pode anular, por que um tribunal não pode anular?
Eu acho que o Conselho Constitucional, infelizmente, goza do argumento da autoridade, no sentido de que as suas decisões são irrecorríveis. Mas, entretanto, eu, enquanto jurista, não acho razoável que se chegue a competências, a delimitação de competências através de interpretação muito forçada, quando a lei ela própria. A independência do Poder Judicial no país é fundamental e para a estabilidade do país, e considera Renato Caldeira. Portanto, a política não deveria poder manipular, mas haverá exemplos em que isso aconteceu. O Poder Judicial tem que ser totalmente independente. No dia em que o país tem um Poder Judicial influenciado pela política, o país não pode ter estabilidade a curto, médio e longo prazo. Não é possível. O Judiciário tem que ser um poder absolutamente independente. O nosso Judiciário é independente? Uma boa pergunta que me está a fazer. Eu devo dizer que, pessoalmente, tenho vários exemplos em que o Judiciário não agiu de forma independente. Temos vários exemplos. Agora, isso como é que se resolve? Não é só dizer que é ou não é independente. É preciso criar condições para que o Judiciário seja independente. E isso passa pela formação dos juízes. Como é que este processo de formação nós temos neste momento? É o processo mais adequado. E quando eu digo formação, não é só formação técnica, formação em termos de ética. Temos problemas sérios de ética de juízes. E se isto não é resolvido, o Judiciário nunca vai ser independente, porque está sujeito à manipulação, não só política, como estava a dizer, mas está sujeito à manipulação de outras formas, incluindo a corrupção, que é um problema gravíssimo quando o Judiciário está já afetado pela corrupção. E está, sem dúvida nenhuma. Os juristas Renato Caldeira e Ercino de Salema falavam esta terça-feira à margem do encontro de reflexão e sobre processo eleitoral em Moçambique, promovido pela Associação Nacional de Juristas de Moçambique.